Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouco da camada de interface, que é uma camada que quase todos os sistemas têm, né? Quando a gente fala principalmente de sistemas comerciais, a gente está falando de uma camada de interface gráfica. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Também sistemas móveis, sistemas web, todos possuem esse tipo de camada. Bom, então, a princípio, né, é um aspecto fundamental na maioria dos softwares, né? Você vai lá no sistema bancário, tem uma interface gráfica, um app tem uma interface gráfica, um site tem uma interface gráfica. E essa camada vem ganhando importância pelo design, interface, que a gente não vai explorar aqui, né, IHC, mas o grande problema que a gente tem hoje é que muitos sistemas eles são projetados para ser multiplataformas, ou seja, ele vai ter diferentes camadas, diferentes interfaces gráficas para interagir com o mesmo sistema. E aí a engenharia de software é muito importante porque a gente tem que tentar modelar um sistema que seja o mesmo, né? E para facilitar a sua implementação. Então a gente busca a separação da apresentação da lógica de domínio, da lógica de negócio. Ou seja, quando você usa o app do seu sistema de banco, o que a gente busca, né, o desenvolvedor busca, é que esse sistema seja o mesmo que tem lá o web ou desktop do seu computador. Só muda a forma que o usuário interage. Isso vai facilitar a manutenção, vai facilitar reuso, né, desenvolver novas funcionalidades, né, tudo vai ser facilitado se você conseguir criar o mesmo sistema que utilize interfaces distintas. Bom, o Martin Fowler, ele fala que o projeto de interface e o projeto da lógica de negócio tratam de diferentes preocupações, por isso que a gente tem que separar, né? O conceito de coesão que a gente vem falando durante essa disciplina está implícito aí. A coesão pode ser de classe, mas pode ser de pacotes, componentes e camadas, né? Então, quando a gente fala de interface gráfica, ela foi criada para fazer alguma coisa. Então, ela tem que ser o menos acoplado possível na loja de negócio que foi criada para tratar outro interesse. E daí vem aquilo que a gente já falou. O usuário pode querer ver as mesmas informações de diferentes maneiras, né? Usando diferentes interfaces e plataformas. E objetos não visuais geralmente são mais fáceis de testar do que objetos visuais. O que a gente quer dizer aqui? Que você pode fazer sua implementação da lógica de negócio sem fazer interface nenhuma, testar ele sem uma interface gráfica, porque é muito mais fácil. Você pode pegar dados automatizados, pegar de um banco, de uma planilha, testar esses dados, né? E depois você colocar uma interface. A gente vai falar aqui alguns princípios básicos do projeto de interface, só para a gente conceitualizar e ver algumas coisas que são muito importantes, porque o objetivo não é tratar o IHC, né? A interface, questões ergonômicas e de usabilidade da interface. Bom, no projeto da interface com o usuário, a gente vai respeitar e vai pensar na arquitetura, para qual plataforma ela vai ser criada e que tipos de interface, tecnologias serão utilizados para implementar a interface. Tá? Bom, alguns princípios lá de 97 que o Mandel diz, né, ajudam a gente quando vai projetar uma interface sem pensar muito em HC, né, mas que são é, conceitos básicos de qualquer interface, mesmo que você não seja um especialista em HC. Primeiro é deixar o usuário no comando, né, no qual você vai ter ações simples e intuitivas. Tem um exemplo que eu sempre falo, por exemplo, de que o usuário, independente se ele já usou aquele sistema, ele tem que ser intuitivo, né? Ele tem que conseguir acessar aquele sistema. Tem, por exemplo, não sei se vocês já usaram o sistema da Caixa Econômica Federal. Uma vez eu fui depositar um dinheiro, que teoricamente é uma aplicação muito simples. Você vai lá, eu tinha o valor que eu queria depositar, o número da agência, o número da conta, e de repente tem um campo lá, operação. E não tinha nada que me ajudasse a definir o que era essa operação. Depois eu fui descobrir que essa operação você tem que colocar se é um código de poupança ou código
de conta corrente. Isso está claro que o usuário não está no comando, ele tem que saber um comando, um dado técnico, né, que deveria estar lá de uma outra forma sendo apresentado, um combo box, uma seleção, conta corrente, conta conjunta, poupança, né, que facilitaria a pessoa saber o que ele está dizendo. Um outro conceito é reduzir a carga de memória do usuário. O que é isso? O usuário ele não precisa decorar o caminho, né? Muitas vezes, quando a gente fala de programas complexos, você pega aí principalmente os programas de escritório, né? Você pega qualquer Office, né? BR Office, o Office da Microsoft ou qualquer um, vai ter o quê? Informações de forma hierárquica, porque você sabe que aquilo está mais ou menos em inserir alguma coisa, editar alguma coisa, e por meio da escala hierárquica você consegue achar aquela informação sem você precisar saber exatamente onde aquele comando está. Bom, e tornar a interface consistente. Deve apresentar informações contextualizadas e coerentes com um título que auxilie o usuário a entender o que cada campo faz e ações que deixa claro o que ocorrerá se essa for acionada, né? Então, você ter aquelas comandos de help, de subtítulo, né, que descreve o campo, isso ajuda muito, né? O hint, né? Bom, a gente, como eu falei, não vai falar de usabilidade, mas é importante a gente saber. Tem até a ISO 25010 que fala de usabilidade, né? E é uma característica que define quanto que um software pode ser utilizado por um usuário específico para realizar uma tarefa específica com eficácia, eficiência e satisfação. Então, a usabilidade está muito relacionada também ao tipo de software que você está implementando, né? Quanto mais complexo quanto mais complexo o conhecimento o usuário tem, mais a usabilidade não precisa ser tão fácil, né? Por exemplo, não sei quem já mexeu com o AutoCAD, tem milhares de comandos na mão. Quem trabalha direto com o AutoCAD é aquela maneira mais fácil de acessar os comandos. Melhor do que você ter uma interface gráfica que você vai utilizar. Então, usabilidade não é só a facilidade, né? Muitas vezes, lógico, quando a gente está fazendo um sistema de propósito geral, qualquer pessoa vai utilizar. Eu, vocês, o meu pai, o avô de vocês, uma criança, daí sim você tem que ter uma usabilidade muito boa, né? Porque você está supondo que as pessoas não são especialistas naquele sistema. E daí a gente tem aí um ciclo, né, de usabilidade, que é compreender o requisito, modelar, prototipar e avaliar, até você chegar numa tela que seja satisfatória, né? Na etapa de modelagem e prototipação, né, diagramas, esboços, protótipo de baixa e média fidelidade podem ser usados para uma visão inicial da interface. Na etapa de implementação, vocês vão realmente construir uma interface propriamente dita, né? E tem muitas ferramentas hoje que nos auxiliam a gerar aí, protótipos e implementar essas interfaces. Bom, e daí a usabilidade vai tentar ajudar a criar interfaces com uma boa usabilidade, reduzindo a insatisfação do usuário com o sistema e aumentando a produtividade e o bem-estar no uso dos sistemas. Então, como eu falei, o objetivo aqui dessa disciplina e dessa aula não é falar sobre usabilidade, a gente está mais preocupado em como que a interface entra no nosso projeto como um todo, né, na engenharia do nosso sistema. Bem, então se você vai fazer um sistema que ele é dependente de uma interface gráfica, você está produzindo, por exemplo, um app, um sistema desktop, um sistema web, que vai ter uma interação grande com o usuário, você quer usar uma interface gráfica, você tem que pensar em padrões arquiteturais que já te auxiliam a criar essa interface. Principalmente se você está falando de soluções multiplataformas que vão utilizar a mesma camada de lógica de domínio e diferentes interfaces gráficas. Então a gente pode falar alguns padrões arquiteturais que nos auxiliam já a pensar nessa camada de interface. Primeiro, logicamente, o padrão em camadas, né? Ele é muito utilizado porque, como a gente já falou, a gente está na camada de interface. Então a gente está considerando ela uma camada desvinculada, né, desacoplada de outras camadas aí. Então quando você usa um padrão em camadas, você está mais ou menos pensando numa arquitetura dessa daqui, né?
no qual você vai ter várias interfaces que pode estar em vários pacotes, não tem problema algum, você vai ter vários pacotes, e daí cada pacote vai inserir, vai acessar as classes da camada de negócio necessários para a sua implementação. Isso daqui seria o desacoplamento mais básico que a gente pode ter, né? Porque a gente vê aqui que tem interfaces acessando mais de um pacote e provavelmente várias classes dentro desse pacote. Mas as classes estão separadinhas ali e organizadas dessa forma em camadas. Então esse é o primeiro padrão arquitetural que a gente pode trabalhar. Então, apesar do sistema estar dividido e organizado em camadas, existe um forte acoplamento. Uma forma de diminuir é a gente utilizar o padrão MVC. Bom, já no padrão MVC, o model ele faz o papel, como eu falei, da lógica de negócio. E a gente não, ali no slide anterior, a gente via que a camada lógica ela tinha acesso às camadas de persistência. O módulo no MVC, a gente pode usar a mesma lógica, dividir o módulo em duas outras camadas, porque o MVC não está interessado se existe camada para baixo. Para baixo ali do controller, ele considera tudo módulo. E daí você pode fazer um MVC modificado. Mas aí o que é importante é que a gente tem o quê? A view e o controlador. Aí, o controlador vai funcionar justamente como facade, né? Que é um padrão que vai nos ajudar. A view vai acessar somente uma classe controladora e a controladora vai acessar as demais classes. Bom, então se a gente trabalhar com o MVC original, a gente vai ter uma estrutura de que, por exemplo, um app precisa fazer uma consulta ao saldo. Ele vai chamar o método saldo do controlador. Só. Então, se eu precisar que um sistema web também consulte o saldo, o sistema web vai chamar esse mesmo método controlador, saldo da classe controlador. Ok? Então, essas classes controladoras são as classes controladoras do negócio. No entanto, com o aumento da tecnologia, começou a surgir propostas de classes controladoras da interface, né? Então a gente vai ter a diferenciação entre classe controlador do negócio, que representa uma classe que trata a lógica de negócio, que é o que a gente viu na aula retrasada sobre classes controladoras, e já vai ter as classes controladoras de interface, que é uma classe que não controla as regras de negócio, ela controla a interação da interface. Ou seja, ela controla a lógica da interface, abrindo, fechando janelas, habilitando, desabilitando botões, renderizando componentes, né? E assim por diante. Por que isso é importante? Quando surgiram então as aplicações RICA Internet, ou RIA, né? A Rich Internet Application, isso daí se tornou mais importante. O que são as aplicações RIA? Né? São as aplicações AJAX, que basicamente, antigamente, as aplicações iniciais, quem já implementou web, a gente recarregava a página inteira. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu precisava selecionar uma cidade. Então, primeiro eu selecionava o estado e daí depois recarregava a página inteira com o combo box com as cidades daquele estado. Lógico que a gente poderia fazer com iframe, alguma solução assim. Mas basicamente você teria que recarregar a página inteira, enviava o dado do estado, o estado ia lá no ban, né, a partir desse dado se resgatava todas as cidades daquele estado e carregava. Bom, com o Ajax não precisa mais recarregar a página inteira, recarrega só o campo por meio usando script XML que precisa ser renderizado. Então, isso daí é muito mais complexo, porque você precisa controlar o que precisa ser renderizado. Na outra, você sempre renderizava a página inteira, então você não precisava ter esse controle. Então, basicamente, as arquiteturas eram assim. A gente tinha um navegador que fazia uma requisição HTTP, ia no servidor web, no servidor de dados, trazia esses dados, era remontada uma página nova HTML a partir da lógica que esse cara fazia. Com as aplicações RIA, a interface do usuário aqui, tudo
na verdade, faz parte do navegador, né? Mas navegadores mais novos foram começando a suportar esse tipo de tecnologia. E daí o JavaScript tem grande parte na engenharia Ajax, né? Que é ele responsável por fazer toda essa lógica. Então a gente traz os dados não mais numa página HTML, mas de forma XML, num dado XML. Daí o JavaScript vai recarregar com esses dados somente as partes que interessam. Bom, e daí então a gente precisa de um controlador para saber o que precisa ser recarregado, o que não precisa, né? Aí que entra o controlador da interface. Então, nas aplicações tradicionais, o MVC é adequado, né? Já que o controlador está no lado do servidor, ele simplesmente é um método chamado que vai controlar todas as ações da lógica de negócio. Então, basicamente, a gente tinha aqui uma chamada, no controlador ele ia controlar toda a requisição e retornava depois uma base. Já nas aplicações que possuem uma interação mais rica com o usuário, essas interfaces RIAs, a gente necessita um outro controlador específico para visão. E aí a gente vai ter algumas diferenciações de nomenclatura. Vocês vão ver que cada framework que vocês utilizarem, se vocês utilizarem um framework específico para desenvolvimento móvel, outro para web, vocês vão ver que vão ter arquiteturas próprias. Porque o próprio framework ele é construído em cima do padrão arquitetural que ele utiliza muitas vezes. Então, aqui só para citar alguns, a gente tem, por exemplo, o MVP, que ele é uma variação do MVC. Né? Então, o MVP, a visão é responsável por manipular os eventos de interface, tais como MouseDAO, KeyDAO. E o Presenter assume essa função mediadora. E o Model é o domínio, ou seja, dentro do Model você pode ter uma classe controladora, pode ter o próprio model, pode ter a persistência. Dali para baixo você faz da maneira que você quiser. O que interessa nessa arquitetura é só a implementação do controle da interface. E depois você, por exemplo, pode chamar um método lá no servidor que para ele não interessa em quantas camadas ou como isso está implementado. Então o model seria essa visão aí do presenter fazendo essa interação da interface. Então, a grande diferença do MVP com o MVC é que o MVP está preocupado com o gerenciamento da interface, o que eu recarrego, quando eu clicar aqui, o que reaparece, o que dado reaparece. Né? E o Presenter chama um método, por isso que precisa de uma controladora depois de negócio nesse módulo. Porque esse cara aqui tem que estar bem desacoplado. Bom, então o Presenter é o controlador específico da visão e o modelo é uma entidade genérica que pode ser implementada da melhor maneira possível, como eu falei. Uma boa solução é utilizar uma controladora lá no model, por exemplo, o padrão Facade, né, do qual você chama um método que vai controlar tudo do model para baixo e o Presenter não tem ideia de como isso é feito. Ou seja, a gente está trazendo toda a responsabilidade de implementação para o model. Aqui um exemplinho, né, só para a gente entender rapidamente. A gente tem, por exemplo, essas visões que implementam o que está descrito nessa interface e essa interface depende desse presenter. Então, esses caras, essas interfaces aqui implementam onClick e onKeyPress, mas depende de ler dados e apresentar dados, que quem vai controlar essas ações de ler dados, apresentar dados, vai ser a classe presenter, que é responsável por isso. E aqui um aumento aqui, né, no qual a gente coloca as interfaces, o presenter, e agora não é mais a interface que chama a controladora. Quem chama a controladora do model é o presenter. Tá aqui. É ele que vai acessar o controle. Tá? E a gente vai ter, logicamente, a interface dependendo do teclado e implementando o que está aqui em show. Ok? Mas o que é importante aqui é saber essa relação aqui, que é a chamada
ler dados, enviar dados, receber dados, vai estar tudo no presenter e a partir disso ele vai fazer o quê? Renderizar e apresentar os dados na tela. Bom, então basicamente de padrões arquiteturais, lógico, tem outros que podem ser utilizados, mas aqui é para a gente dar uma ideia de quais padrões podem ser utilizados na camada de interface, né? Principalmente para facilitar essa questão. Então a gente vai falar sempre de padrões. A gente vai falar sempre de padrões que fazem o desacoplamento entre camadas. Quando a gente fala de interface, esse vai ser o principal conceito. Ou se você for trabalhar com um sistema muito específico, você pode usar o Piping Filters, né? E pode ter interface neles e não tem problema nenhum. Mas daí são soluções mais específicas. Aqui a gente está falando de forma bem genérica para soluções gerais. Nas próximas aulas a gente vai falar de padrões de projeto para a camada de interface.